Graça e paz a todos, abençoados que chegam, benditos que já estão aqui. Que Deus te abençoe poderosamente. Começamos fazendo a nossa oração. Senhor, meu Deus, meu Pai, Deus de vida e de vitória, soberano das coisas dos céus e da terra, diante da tua presença, diante do teu amor, diante da tua graça, diante de quem o Senhor é, Pai. Estamos agora para finalizar, estamos na reta final desta aula sobre o livro de Juízes, de Gideão e seus 300, que o Senhor possa abençoar nossas vidas, nos ensinando, nos dando estratégia para lutar as nossas lutas do nosso dia a dia, e que cada dia, cada vez mais, o Senhor possa abençoar a minha vida e a vida de quem está fazendo esta aula comigo, de quem está me acompanhando neste vídeo, Pai. Que o Senhor possa clarear as nossas mentes e transbordar a Tua presença em nossas vidas, Pai. Assim nós pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos? Pessoal, deixa eu pedir um favor para vocês. Na aula de quarta-feira eu estava analisando algumas coisas do YouTube e eu vi que para algumas pessoas o vídeo não está subindo, o vídeo não está aparecendo. Então, por gentileza, se você já chegou comigo até aqui, se você recebeu o vídeo pelo uma informação do YouTube, escreve aqui nos comentários, por gentileza. Fui avisado pelo YouTube, para mim poder saber quem está sendo avisado pelo YouTube e quem não está sendo. Ok? Se você soube pelo vídeo, pelo grupo do WhatsApp, escreva por gentileza nos comentários. Recebi a informação pelo grupo do WhatsApp. Para mim poder avaliar melhor como as pessoas estão recebendo as informações da videoaula. Porque eu vi também que a quantidade de visualizações também estão caindo. E daí eu só quero ter uma certeza de que as pessoas estão recebendo. Amém? Se possível também, por gentileza, se inscreva no canal. Isso abençoa muito a minha vida. A maioria já sabe que eu faço isso com amor e carinho para abençoar a tua vida. Então, deixa Deus te usar também para você também abençoar a minha vida. Amém? Só para deixar claro ainda, eu não sou pago pelo YouTube para estar fazendo isso. A maioria do pessoal sabe que o YouTube paga, mas eu ainda não estou sendo pago. Para mim poder ser pago, eu tenho que atingir 1.000 inscritos e 4.000 horas visualizadas. Então, por hora, eu não estou sendo pago. Então, para deixar bem claro que eu faço isso com amor e carinho. Até porque algumas pessoas sempre quiseram fazer a aula. Muitas pessoas me perguntavam: ah, pastor, como é que eu faço para entender melhor a Bíblia? Ah, eu tenho dificuldade de entender a Bíblia. Então eu comecei a fazer isso aqui pensando nessas pessoas, para tentar explicar versículo por versículo, para aquelas que querem aprender a ministrar a palavra do Senhor também ter uma base de como começar, de como fazer. Amém? Então, se você puder também abençoar minha vida, se inscreva no canal, deixa o teu like. Bom, vamos então para a aula. Juízes capítulo 7. Até aqui nós falamos completamente sobre Juízes capítulo 6, explicando a história de Gideão desde o começo. Mas aqui neste momento, nós entramos em Juízes 7, aonde acontece a batalha de Gideão com os seus 300 homens contra os inimigos, o povo de Midian e todos os outros povos que moravam ao redor ali. Amém? Então, eu coloquei esse título como Deus prova a fidelidade de Gideão, porque na aula anterior, se você não assistiu a aula anterior, eu vou deixar o link aqui embaixo para você, na descrição, nos comentários. Aí você volta, assiste a aula anterior, tá bom? E na aula anterior nós falamos que Gideão foi quem fez prova com Deus, para realmente ter certeza que Deus era com ele. Só que é uma coisa engraçada. Deus é tão amoroso que ele permite a gente fazer prova com ele. E agora é o oposto. Agora é Deus fazendo prova com Gideão. Eu quero que você entenda uma coisa. Um relacionamento é medido pela intimidade que ambos têm. Você entendeu? E tudo aquilo que eu faço com alguém, eu também dou liberdade para a pessoa fazer comigo. Então essa é a parte que vai chamar a atenção. Por isso, aqui, nesse exato momento, Deus começa a provar Gideão. Eu te dei 3 provas em que Gideão fez com Deus. Agora é o contrário, agora são 3 de Deus para Gideão. Vamos nessa? Versículo 1 vai dizer assim, ó: ao raiar do dia, Jerubaal, isto é, Gideão, e todos os homens que formavam seu exército acamparam perto da fonte de Arode.
O acampamento dos midianitas ficava no vale, no lado norte, próximo ao monte Moré. Versículo 2. Então Yahvé ordenou a Gideão: o povo que está contigo é numeroso demais para que eu entregue Midian nas tuas mãos, a fim de que Israel não caia em soberba e venha orgulhar-se em detrimento à minha pessoa, alardeando que a sua própria força o livrou. Agora, pois, proclama aos ouvidos de todo o povo: quem estiver tremendo de medo, volte e observe do monte Gileade. Então 22.000 homens decidiram partir e ficaram apenas 10.000. Então, só para deixar claro que no versículo 3 já é o segundo desafio que Deus faz para Gideão. A segunda prova de Deus para Gideão. Ok? Aguenta aí que não vamos falar da primeira. Não, vamos dar uma sequência certinha até o final dessa aula. Primeira, segunda e terceira. Só que deixa eu deixar uma coisa clara. Gideão reuniu todos os homens. 32.000 homens. Porém, lembra lá da aula anterior, né? Nós falamos de Gideão, fez prova com Deus, 3 vezes. Volta lá, o link tá na descrição. Certo? Agora Deus faz a segunda prova com Gideão. Olha, são muitos homens. Sabe, não vai ficar um negócio legal. Vocês vão achar que vocês ganharam pela força de vocês. E não é isso o que Deus quer. Deus quer mostrar que Ele é poderoso na nossa vida. Você entendeu? A fim de que Israel não caia em soberba e venha orgulhar-se em detrimento da minha pessoa, alardeando que a sua própria força o livrou. Quantas vezes, cara, Deus nos livra de perigo, Deus nos livra do adversário, Deus nos livra de um problema e nós falamos que nós fizemos, que outra pessoa fez. E nós sabemos que muitas vezes é Deus quem está nos livrando, é Deus quem está nos protegendo. E é nisso que a gente tem que saber dar honra ao Senhor. Se Deus não fez, Ele não vai aceitar aquela honra. Mas se Ele fez, Ele também não vai permitir que ninguém tome aquela honra. Entende o seguinte? Tendo provado que estava presente até Gideão... meu pai, está engasgando a minha língua. Depois que Gideão teve certeza que Deus estava com ele, Gideão se satisfez. O Senhor enfatizou a sua presença, era tudo o que ele precisava. Quando ele fala, olha, era demais, você não precisa de tudo isso. Manda aos covardes que se retirem. Estrategicamente, o exército estava acampado no poço de Arode, onde o suprimento de água não seria problema. O nome desta fonte, em particular, significa fonte do tremor. Ou seja, a gente precisa aprender a ter temor e tremor diante da presença de Deus. O que descreve a grandeza do exército de Gideão. No entanto, na perspectiva do Senhor, havia gente demais ali. Se o exército daquele tamanho venceste, mesmo contra as hostes inumeráveis dos midianitas, Israel poderia ser tentado a levar o crédito pela vitória para mostrar que a vitória era totalmente sua. O Senhor diminuiu o tamanho do exército de Gideão já por causa disso, para derrubar isto, entendeu? Porque assim, imagina você, são 32.000 homens israelitas. A Bíblia diz que eram incontáveis os homens de Midian, certo? Alguns historiadores e alguns pastores renomados ousam falar, eles têm autonomia, têm a ousadia de falar que Midian tinha 135.000 homens. E se nós dividirmos 135.000 homens para 32.000 homens, vai dar 4 homens dos inimigos, ou seja, de midianitas, amalequitas e os demais que foram ali com eles, contra um homem israelita. Então, 4 contra 1, as pessoas acham que ainda está de boa, está tranquilo, ainda é fácil, temos chances ainda de ganhar. E daí, se eles ganhassem, não falaria que foi Deus. Deus manda os covardes para casa e que ainda ficassem observando. Veja que ele fala: proclame aos ouvidos de todo o povo, quem estiver tremendo de medo, volte e observe o monte Gileade. Então 22.000 homens decidiram partir e ficaram apenas 10.000. Volte e observe do monte Gileade. Certo? Alguns vão dizer: mas pastor, e os covardes, e os medrosos, não vão para o reino de Deus? Calma lá, vamos devagar.
certo? Nós vamos chegar nessa parte aí ainda. Os covardes indo embora, cai de 32 mil para 10 mil. Ok? Então, esse aqui foi o segundo desafio que Deus fez. Porque, irmãos, você tem que entender o seguinte: quando eu falo de covarde, eu não estou falando daquele covarde que fica com uma arma na cabeça e você fica com medo. Você fica desesperado, preocupado e você começa a clamar a Deus. Não é esse tipo de covarde que eu estou falando. Lembra que Jesus falou: vinde a mim se estás cansado, abatido e oprimido, e eu vos aliviarei? O nosso medo, a nossa alegria, a nossa raiva, a nossa tristeza, a nossa felicidade são emoções, são sentimentos. Então isso é natural nós sentirmos. E assim como na nossa vida espiritual, é normal nós também temos medo do milagre não acontecer, é medo de nós é normal nós duvidarmos. Só que eu não posso recuar mediante a tudo isso. Eu tenho que ter, mesmo com medo, eu tenho que levantar e ir. Entendeu? Mesmo estando com raiva, eu tenho que ir lá e perdoar. E pedir perdão se necessário for. Isso é a vida cristã. Certo? Então, esse medo aqui é normal. Há um indício que dá a crer aqui que Deus permitiu o povo ir embora. Para quê? Para mostrar para Gideão, não é um número de homens, não, sabe? É o meu poder que é contigo. Dá a indício aqui que Deus permite os 22 mil homens irem embora, porque Deus quer mostrar o poder dele. Só que Deus não esqueceu desses 22 mil homens. Espera lá, vamos com calma. Sabe por quê? Porque Deus falou, mande eles subirem ao monte e ficarem observando o que vai acontecer. Porque depois eles vão falar, olha o que Deus fez, olha os milagres, as maravilhas que Deus fez. E nós podíamos ter participado, mas fomos covardes. Dá tempo de se arrepender e voltar a andar nos caminhos do Senhor. Porque quando as pessoas saem machucadas com tudo que acontece, lembra que Midian, os amalequitas, vinham direto saqueando, direto roubando? Pois é, quando nós começamos a cometer tantos pecados, o inimigo vem e nos rouba, o inimigo vem e nos pisa, o inimigo vem e nos afronta e nos dá sérios problemas. Então fica tranquilo, porque Deus não se esqueceu de você. Basta você se lembrar do poder que Ele tem, basta você se lembrar de quem Ele é, e Ele vai mostrar para você quem Ele é, e Ele vai mostrar para você que Ele é Deus na tua vida, e Ele vai te restabelecer. Depois, estes homens aqui, lá no final do capítulo, eles voltam a guerrear junto com Gideão. Fica tranquilo. Amém? Então, assim, só para resumir um pouco mais a coisa. Na primeira, nós temos 32 mil contra 135 mil. Dá 4 homens para cada um israelita. Agora que Deus reduziu a coisa, agora que nós estamos com apenas 10 mil, são 135 mil contra 10 mil. Passa a ser 13 homens e meio contra um único homem de Israel. Certo? Se você prestou atenção até aqui na aula, nós falamos do segundo desafio que Deus fez para Gideão. Se você perdeu as outras aulas, volta lá e assiste. Aproveita, mais uma vez estou reforçando, por favor, deixa teu like, se inscreva no canal, porque afinal de contas nós já falamos o primeiro desafio, esse é o segundo. Agora vamos para o terceiro, mas no final do estudo eu vou trazer os 3 numa única linhagem para você avaliar a tua vida, ok? Então, agora nós vamos entrar no versículo 4. E eu quero que você preste bem atenção agora, nesse exato momento, porque se você acha que está difícil, 13 homens e meio contra um único homem de Israel, tem um ditado que eu gosto muito. Se está difícil agora, pois bem, para que ajudar se eu posso piorar? Vamos nessa? Versículo 4. Até o versículo 7 nós vamos ler, ok? Preste bem atenção agora, ó. Contudo, o Senhor voltou, ou seja, mais uma vez Deus falou com Gideão. Este povo ainda é muito numeroso, faze-os descer à beira da água, em algumas traduções está à beira do riacho, e os provarei para ti. Olha só, Deus está falando, eu vou provar eles para você. Aquele que eu decidir, se você ver esse eu está com letra maiúscula, que se refere diretamente a Deus,
este irá contigo, esse contigo irá. E todo aquele de que eu disser, este não irá contigo, esse não irá. Por que ele fala, a este que eu disser vai contigo, esse então irá. A esse que eu disser não irá, ele não irá. Deus reforça, porque nós como carnais, como humanos, temos a tendência sempre a falhar na obediência. Então ele reforça sempre isso. Pode ver que ele fala Pedro, Pedro, Paulo, Paulo, Saulo, Saulo, que é para chamar a atenção, ok? Versículo 5. Gideão, pois, se levantou todos os seus soldados à beira... desculpa, li errado, volta lá. E Gideão, pois, levou todos os seus soldados à beira d'água, e o Senhor lhe orientou: separai todo aquele que beber água lambendo, como faz o cachorro, ficando de quatro, enfiando a cara da água. Todo aquele que se ajoelhar para beber, tu os porá do outro lado. Versículo 6. O número daqueles que lamberam a água, levando as mãos à boca, foi 300 homens. Todos os demais se baixaram e ajoelharam para beber. Então Yahvé ordenou a Gideão: é com os 300 guerreiros que lamberam a água que vos salvarei, e entregarei Midian nas tuas mãos, que todo o resto do exército retorne para suas moradias. Então veja bem, aquele que chegou ao riacho, pegou a água na mão e levou a água até a boca, esse foram um total de 300 homens, ficaram de lado. Os outros 9.300 homens se ajoelharam no chão, ficaram de quatro e enfiaram a cara na água como se fossem cachorros. Ok? Então, por causa disto, Deus separou os 300. Eu quero te chamar a atenção numa coisa bem legal. Não adianta eu orar se eu não vigiar. Tão importante quanto a oração é o vigiar. Certo? Então agora vamos fazer o cálculo. 10.000 caiu para 300. Agora a nossa soma é 135.000 homens contra 300. Vamos lá, desde o início. 135.000 contra 32.000, 4 homens para cada. 135.000 para 10.000, 13 homens e meio para cada um. Agora, se eu pegar 135.000 homens e dividir por 300 homens, vai dar 450 homens para cada um israelita matar. Ficou grande esse desafio, né? Ficou grande essa barreira, né? Só que olha só, quando a gente entra no limite do impossível, é que Deus se revela a nós. Você entende isso? Você consegue compreender isso? O Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso, deu a Gideão um novo teste para diminuir ainda mais o tamanho do seu exército. Ele os fez descer à beira da água para que eles bebessem a água. Parece que os escolhidos levaram a água até a boca na concha das mãos e a beberam ali. Ao passo que os que ficaram de quatro e beberam diretamente do rio, como lambem o cão, preste atenção, foram rejeitados. Agora o exército de Gideão estava com 300 homens. Nada deveria diminuir a verdade de que o Senhor pode salvar facilmente, quer com muitos ou quer com poucos homens. Tá com dúvida disso? Leia lá 1 Samuel, capítulo 14, versículo 6. Amém? Então, nós agora estamos entrando na parte do terceiro desafio de Deus. Ok? Versículo 8. Assim Gideão mandou os israelitas para a sua tenda, mas ficou com os 300 guerreiros escolhidos. Estes 300 ficaram com as provisões, a comida, os chofares, trombetas do que partiram. O acampamento dos midianitas localizava-se logo abaixo deles, no vale. Então, os que ficaram para a guerra ficou com tudo o que os despreocupados tinham. Você lembra da parábola das 10 virgens? 5 loucas que não cuidaram e não entraram no reino de Deus? Não entraram com o noivo para as bodas? Pois bem, no nosso estudo de Eclesiastes, se você ainda não fez, procura lá no canal e faça. Nós falamos que temos que saber ser cuidadosos com as coisas que é só
para nós mesmos, para nossa vida. Porque a gente não pode levar para nossa vida de qualquer jeito. Ó, para e pensa bem. Se você cuida das suas finanças, a chance de você ser bem-sucedido é grande. Mas se você não cuida, a chance de você ter doença na tua saúde financeira é gigantesca. Se você cuida da tua família, a chance da sua família ser saudável é muito maior do que aquela pessoa que não cuida da família. Entende? Agora você não vai cuidar da sua vida espiritual? Como quer estar bem com Deus? O que você quer fazer daí? Você consegue ligar os pontos daqueles homens que beberam água, cuidando e vigiando? Porque você precisa imaginar, o cara trazendo a água na boca, ele está com os olhos fitados, ligados ao redor. Agora aqueles que estão de quatro no chão e enfiam a cara dentro da água, igual o cachorro faz, tá cuidando do quê? Tá olhando o que ao redor? A visão é totalmente limitada. Então eu repito mais uma vez, tão importante quanto orar é o vigiar. No versículo 9 e 10, ele vai dizer assim para nós: Ora, aconteceu que, naquela noite, Yahvé ordenou a Gideão: Levanta-te e desce ao acampamento de Midian, porque o entregam nas tuas mãos. Se, contudo, tem medo de atacá-lo, desce ao acampamento como teu servo fora. Certo? Aqui, a palavra do Senhor vai dizer agora, o exército estava suficientemente pequeno. E o Senhor ordenou a Gideão que se levantasse e começasse a ação contra o acampamento dos midianitas. Contudo, em vez de começar imediatamente, houve um atraso, visando o medo contínuo de Gideão. Olha só, Deus ajudou ele a derrubar o altar de Baal. Deus atendeu às provas dele quando a lã e o gramado ficaram seco e molhado. Deus fez o teste do exército e ele ainda teve medo. Deus falou com ele e ele ainda teve receio. E quantas vezes isso está acontecendo na nossa vida? E esse tipo de fé que nós temos que cuidar. Não deixar ficar caindo, não deixar isso ficar sendo abalado em nossas vidas. Uma coisa que eu falei na aula anterior é que nós não podemos ficar pegando fogo frios, pegando fogo frios, pegando fogo frios, pegando fogo frios. Temos que vigiar muito, mas muito com isso. Ok? O Senhor lhe disse que se estava com medo de ir contra o acampamento midianita. O Senhor lhe disse que se ele estava com medo de ir contra o acampamento dos midianitas, ele deveria ir secretamente até lá e ouvir o que os homens de Midian estavam falando, o que os amalequitas e todos os filhos do Oriente estavam sabendo que ele ainda não estava sabendo. Porque Deus começou a revelar coisas para eles, assim como revela para nós em sonhos. Entende? Os midianitas, os malequitas e todos os filhos do Oriente, espalhados como locustas em multidão, com camelos que eram inumeráveis. Aparentemente, nada mudou desde o versículo inicial do capítulo. Só que, no entanto, o que Gideão ouve era outra história. Que agora nós vamos entrar nessa história. Certo? No versículo 11 vai dizer: E escuta o que dizes tu, então ficarás animado, e terás coragem para atacá-los. Então Gideão e seu ajudante Purã desceram até bem próximo dos postos avançados do acampamento inimigo. Os midianitas, os amalequitas e todos os demais aliados do adversário que vinham do leste já haviam se instalado no vale. Eram numerosos como grandes nuvens de gafanhoto, assim como não se pode contar a areia da praia. Também não se podia enumerar a quantidade dos camelos que eles ali reuniram. Versículo 13, Gideão se aproximou no exato momento em que um homem contava o sonho que tivera a um companheiro, dizendo: Eu sonhei que um pão de cevada rolou para dentro do nosso acampamento e veio e bateu com tamanha força numa tenda, e ela caiu, virou ao avesso e ficou estendida sobre a terra.
Gideão sabia que Deus era com ele, mas ainda assim estava com medo. Lembrando você mais uma vez, medo, alegria, raiva são sentimentos, isso é coisa natural do homem e da mulher. Certo? Só que Gideão começa a ouvir o sonho daqueles homens, começa a prestar atenção no que ele está dizendo. E por que Deus fala para ele ir lá e escutar o que aqueles homens estavam falando? Você lembra que Jesus nos ensinou? A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Naquele momento em que Gideão estava ouvindo aqueles homens conversando, ele está ouvindo o homem falar: olha, eu sonhei isso, como que um pão de cevada rolou para dentro do nosso acampamento, veio e bateu com tamanha força, e a tenda virou de cabeça para baixo e ficou estirada no chão. Só que o versículo 14 vai nos revelar o seguinte: seu amigo prontamente lhe esclareceu: este sonho não pode ter outro significado senão a espada de Gideão, filho de Joás, o israelita. Isso quer dizer que Deus entregou os midianitas e todo o acampamento nas mãos dele. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Gideão ouviu um incrédulo. Gideão ouviu um homem que não servia a Deus proferir as palavras de Deus. Aí ele tem mais uma vez, Gideão tem a prova de mais uma vez que Deus é com ele. E isso enche o coração dele de alegria, isso move. Que, no entanto, o que Gideão ouve era outra história. Deus tinha dado um sonho muito desmoralizador aos membros da força inimiga. É irônico que os midianitas tenham entendido a importância do sonho tão rapidamente, ao passo que Gideão demorou para crer nos repetidos sinais e mensagens diretas do Senhor. Essa é a parte que mais chama a atenção, e muitas das vezes é um incrédulo, é um homem que não serve a Deus, que crê muito mais no Deus vivo do que aqueles que estão com Deus. A gente passa por tantas lutas, tantas provações, criamos tantas feridas, tantas mágoas, tantos machucados espiritualmente falando, que quando Deus fala com a gente fica: ai, será que era Deus? Se você está nesse nível, está precisando se converter. Está precisando voltar ao primeiro amor. No versículo 15 vai dizer assim, assim que Gideão ouviu a narração do sonho e a sua interpretação, ajoelhou-se e glorificou a Deus. Em seguida, retornou ao acampamento de Israel e bradou: levantai-vos, porque o Senhor entregou todo o arraial dos midianitas nas nossas mãos. Versículo 16 vai dizer: então repartiu os 300 guerreiros em 3 pelotões e deu-lhes cada um nas suas mãos um chofar, trombetas, jarros vazios e tochas dentro do jarro. E eles lhe ordenou: fazei o que me virdes fazer, fazer o que me virdes fazer. E eis que quando eu estiver chegando à fronteira do acampamento, o que eu fizer, fazei-o, vós, exatamente do mesmo modo. Aí, no versículo 15, assim Gideão ouviu a narração do sonho. Eu vou te perguntar, o que você tem ouvido ultimamente? Pandemia, desgraça, guerra, problemas, dificuldades. Cara, quanto mais você ouvir esse tipo de coisa, mais a tua fé vai se esmorecer. Sabe, você ouve tanto de pastores ladrões, pastores cometendo adultério, pastores falhando, padres pecando. Você ouve tanto de missionários que caíram. Mas o que você está ouvindo da palavra de Deus para edificar a tua fé? A salvação é individual, mas a gente precisa aprender a viver em coletividade aqui para poder viver em coletividade no céu. E a verdade é que se você não estruturar a tua fé, as pequenas coisas vão te derrubar. E o próprio Jesus falou: se possível, até os escolhidos seriam enganados. A tua fé está abalada? Você está esquecendo de quem é Jesus? Você vai entrar na linhagem dos possíveis que serão enganados? Analise a tua vida espiritual, pelo amor de Deus. Pelo menos, ouvir esta conversa às escondidas teve o efeito desejado em Gideão. Em resposta, ele se curvou e adorou a Deus, reconhecendo
a veracidade das suas palavras, agora que as ouvira mais uma vez da boca dos pagões. Gideão voltou para o acampamento de Israel e finalmente deu aos seus homens a ordem que recebera do Senhor. Gideão dividiu seu pequeno exército em três batalhões, em 3 divisões, e armou-os com trombetas de chifres de carneiro, cântaros vazios e tochas. Era evidente que, a não ser que o Senhor lutasse por eles, o exército não teria chance nenhuma de vencer. Porque, lembrando você, é um homem israelita contra 450 homens de Midian. Uma coisa quase impossível que apenas Deus pode realizar na vida daqueles homens, na vida de quem está ali para lutar e batalhar. No versículo 18, ele vai dizer: tocarei o shofar, a trombeta e todos os que estão comigo. Então vós também fareis soar os shofares, as trombetas, ao redor do acampamento, e bradareis por Yahvé e por Gideão. Neste momento, a hesitação anterior de Gideão se foi. Ele liderou seus homens na batalha, instruindo-os a seguir seu exemplo. Quando chegassem à parte externa do acampamento midianita, eles deveriam tocar suas trombetas e dar seus gritos de guerra. A espada do Senhor e de Gideão. O pareamento do nome do Senhor com o de Gideão é destoante. Afinal de contas, o Senhor teve muito trabalho para deixar claro que esta batalha seria vencida somente por seu poder e não pela força humana, diminuindo bastante o tamanho do exército de Israel, para que eles não pudessem sequer ter a chance de se gloriar. De uma forma mais clara isso, por que Deus permitiu que os homens gritassem pela espada de Yahvé, pela espada do Senhor e pela espada de Gideão? Deus não divide sua glória com ninguém, isso eu te deixo claro. A glória dele ele não divide com ninguém, por isso ele chutou Lúcifer do céu. Mas Deus sabe dar a devida honra aos seus filhos. Então ele permite você ser honrado. Ele te honra, ele te chama, ele te ilumina, ele te guia. Ok? Versículo 19. Gideão e os seus 100 guerreiros que o acompanhavam chegaram à extremidade do acampamento, um pouco depois da meia-noite, após a hora da vigília, quando as sentinelas são trocadas. Imediatamente tocaram os chofares, as trombetas e quebraram os jarros que tinham nas mãos. Nessa troca de soldado, eles baixaram a guarda. E o nosso maior perigo está em baixar nossa guarda. Vou repetir mais uma vez para ficar bem claro. Tão importante quanto orar é o aprender a vigiar, ok? Gideão e os 100 guerreiros no versículo 19, que o acompanhavam, chegaram à extremidade do acampamento um pouco depois da meia-noite. Ou seja, eles atacaram na surdina, no escuro, porque foi o momento em que o coração dele se sentiu cheio de vigor, de vontade, de força. Deus orientou certamente cada passo de Gideão para que a vitória fosse certa e garantida. Ok? Em seguida, no versículo 20 vai estar escrito assim, em seguida os 3 grupos de soldados igualmente tocaram os chofares, as trombetas e despedaçaram os jarros que carregavam, empunhando as tochas com as mãos esquerdas e os chofares. As trombetas com as mãos direitas exclamaram em uníssono, num único som, a espada de Yahvé e por Gideão. Versículo 21 vai estar escrito: e todos se mantiveram imóveis, cada um no seu lugar ao redor do acampamento. Todo o arraial então se agitou, e gritando, os midianitas se puseram desesperadamente em fuga. Versículo 22. Enquanto os 300 homens soavam os choferes, as trombetas, e Yahvé, o Senhor fez que todo o acampamento, o Senhor fez que em todo o acampamento inimigo, cada um voltasse a espada contra o seu próprio companheiro.
Todos fugiram apavorados até Betsida, na direção de Zerera, até a fronteira de Abel-Meolá, nas vizinhanças de Tabate. Conseguiu pegar isso? Conseguiu compreender isto? Versículo 20 ao 22, olha o perigo no medo. Eles viraram para o outro, basicamente falaram assim: enfia tua espada em mim, que Gideão e seus soldados estão vindo nos atacar. Prefiro morrer pela tua espada do que pela espada dos inimigos. Biblicamente ele não falou isso, mas eu já vi muitos pregadores falando que foi mais ou menos o que aconteceu. Só que tá claro que Deus invadiu o campo inimigo, botou na cabeça deles que eles iam ser derrotados, perdidos, que eles iam ser totalmente trucidados. Então a maioria preferiu fugir. E os 300 homens de Gideão nem sequer um passo deram até aqui neste momento para uma batalha, para uma guerra de verdade. Primeiro você vence a tua guerra espiritual, para depois poder vencer a tua guerra física. Consegue compreender isto? Do versículo 23 ao 25, os israelitas de Naphtali, de Aser e de todo Manassés se reuniram e perseguiram os midianitas. Gideão enviou por todas as montanhas de Efraim mensageiros convocando: descei para atacar o exército de Midian e ocupai antes deles as águas do rio Jordão e os seus riachos até Bet-Bara. E todos os homens de Efraim foram arregimentados e eles cercaram as águas do Jordão até Bet-Bara. Tomaram como prisioneiro 2 príncipes midianitas, Ori e Zeeb. Mataram Oreb na rocha de Oreb e Zeeb no tanque de prensar uvas de Zeeb. E logo após a perseguição ao exército de Midian, trouxeram a cabeça de Oreb e a de Zeeb, a presença de Gideão, que os aguardava do outro lado do Jordão. Então entenda o seguinte: a estratégia funcionou exatamente como planejado. O início da vigília do meio era pouco depois da meia-noite. Os 3 grupos de Gideão, espalhados ao redor do acampamento, iriam parecer um exército bem maior. Por quê? Porque eles estavam num lugar onde o barulho ecoava, a luz das tochas multiplicava e o som dos instrumentos ecoavam mais fortes. Entendeu? O elemento surpresa, combinado com o terror induzido por Deus nos sonhos, nas conversas que os midianitas tiveram, fez com que os midianitas fugissem para salvar suas vidas. E na confusão, porque, irmãos, imagine assim, socado de gente, um lugar lá com 10 mil, 15 mil, 20 mil, 40 mil. Alguém grita: corre! O que você acha que vai acontecer? Se no barco onde tinha 12 homens, um doido gritou: fantasma! E os outros 11 tremeram na base, imagina uma multidão de homens correndo. E isso fez até a confusão fazer com que um lutasse contra o outro, enfiasse a faca, a espada um no outro. A vitória não foi apenas resultado de táticas psicológicas bem-sucedidas, mas fica claro e notório o Senhor quem fez que os homens se voltassem um contra os outros com as suas espadas. Os midianitas sobreviventes fugiram na direção do rio Jordão. Embora a localização exata dos pontos mencionados no versículo 22 seja incerta, neste ponto, com a vitória garantida, Gideão convocou os homens de Naphtali, de Aser e de todo Manassés, provavelmente o restante do seu exército original de 30 mil homens, para se unir na perseguição. Aí ele também convidou os homens de Efraim para cercar os lugares da passagem do rio Jordão e eliminar qualquer evasão dos remanescentes dos midianitas. O fato de Gideão chamar reforços depois que o Senhor já tinha vencido a batalha com o exército menor parece discordar do espírito de guerra santa. Talvez fosse um sinal de autoconfiança de Gideão, que estava crescendo, certo? Oreb e Zeeb eram príncipes ou comandantes militares de Midian. Aí lembra que eu falei para você, há alguns versículos atrás, no começo do estudo, não se esqueça desses homens.
que estão indo covardes para casa, imagina esses homens virando para suas famílias e saindo e falando, estou indo para a guerra, porque fomos convocados. E as suas esposas, filhos, filhas em casa, chorando, angustiados, porque não sabemos se nossos pais, nossos irmãos, algumas mães, nossos filhos voltarão desta guerra. E de repente esses homens titulados como covarde voltam para casa e a família pergunta o que aconteceu, o que houve, e eles falam: fui covarde, desisti, me permitiram voltar. Isso deixa a marca de desonra, tristeza na vida de muitas pessoas. Eu não sei qual é a luta que você tem passado, não sei qual é a dificuldade que você tem passado. Não sei as vezes que você desistiu de lutar, que você abandonou o campo de batalha. Eu sei que com este estudo nós tivemos a oportunidade de aprender 3 coisas e agora eu vou te revelar ela. A primeira luta de Gideão era tirar tudo aquilo de seu coração, tudo aquilo, aquela que ganhava o coração, a idolatria a deuses pagões, a idolatria a carros, a casas, idolatria a pessoas, tudo aquele tipo de idolatria que ganhava o coração, ele teve que tirar fora e colocar um altar para Deus em sua vida. A segunda lição é parar de confiar em tudo e em todos e passar a confiar somente em Deus. E a terceira lição, que depois que você viver a primeira e a segunda, é você aprender a viver. É você aprender a conhecer e a viver o sobrenatural de Deus em sua vida. Porque daí você será completo, cheio, confiante de Deus dentro do teu coração e da tua mente. E se você precisa voltar ao campo de batalha, se você precisa voltar à luta, eu te apresento o estudo da vida de Gideão para você poder se alicerçar, se estruturar e se colocar ao campo de batalha, clamando e buscando a Deus, clamando e buscando a Deus, adorando e exaltando, jejuando, orando, se santificando com Deus e para Deus, para que você possa ser um vitorioso ou uma vitoriosa, assim como Gideão se tornou neste local, neste momento da história. E é isso que eu profetizo e declaro para você. Você tem a chance de se reerguer, a chance de se levantar para continuar esta batalha, para continuar esta guerra. Que Deus te abençoe poderosamente e que você possa ser guiado pela palavra do Senhor dos Exércitos. Em nome de Jesus.